Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre novo nascimento. Talvez alguém aqui não saiba, né? O que é novo nascimento? Nós vamos meditar sobre essa verdade tão maravilhosa das Escrituras Sagradas, já pregada por muitas pessoas. Tenho certeza que muitos aqui sabem o que é, já ouviram alguma coisa, mesmo que não conheçam profundamente. Mas muitas vezes as pessoas conhecem a doutrina, mas não vivem isso como uma realidade nas suas vidas. E eu gostaria de convidar todos nós a meditarmos nessa palavra. Por mais que você ache que já conhece, mas deixe Deus falar ao seu coração e que você possa compreender a vontade dele para as nossas vidas, o que ele deseja fazer no coração de cada pessoa neste mundo. Então vamos ler aqui João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus, eu vou lendo e vou explicando, certo? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Os fariseus, para quem não sabe, eram uma seita judaica. Eles eram religiosos judeus e faziam parte de um ramo do judaísmo altamente legalista, que seguia muitas leis cerimoniais, a tradição oral dos judeus. Eram pessoas muito zelosas dessa tradição, mas muito hipócritas. Eles cobravam muito dos outros, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Nicodemos fazia parte deste grupo. Não significa dizer que ele era necessariamente igual aos fariseus que a gente sempre vê Jesus criticando. Ele, pelo que a gente vê na Bíblia, se converteu, teve um encontro com Cristo e entregou a sua vida a Ele. É isso que nós percebemos na palavra de Deus, que ele era um discípulo do Senhor. Provavelmente esse encontro que ele teve aqui com Jesus impactou a sua vida e o fez mudar. Mas ele era dessa seita dos fariseus, muito zelosos da tradição oral dos judeus. E ele era um dos principais dos judeus, como diz aqui, ou seja, ele era um líder religioso naquela nação. Ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito importante, uma pessoa de nome, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito religiosa, que procurava seguir a lei, que procurava seguir os costumes judeus, que tinha um zelo pela religião judaica, e era um dos líderes de Israel, e inclusive ele fazia parte do Sinédrio. Para quem não sabe o que era o Sinédrio, era um órgão dos judeus responsável por julgar as causas relacionadas à lei, alguma possível transgressão da lei. O Sinédrio se reunia para julgar. É tanto que você vê esse Sinédrio é quem se reúne para julgar a Jesus, e fazem aquele julgamento muito tendencioso, totalmente errado, totalmente contrário aos princípios de Deus, e condenam a Cristo. Nicodemos fazia parte desse Sinédrio. O Sinédrio, só para a gente ter uma ideia, para ilustrar, era como se fosse o superior tribunal federal do nosso país, que julga as causas mais importantes da nação. Era o equivalente daquela época, era o Sinédrio em Israel. E Nicodemos fazia parte. Então ele era um homem, não era um cidadão comum, era uma pessoa da elite, muito religiosa, muito respeitado, muito conhecido. E ele vai aqui, nós vamos ver agora no versículo 2 o que acontece. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então nós vemos que ele aqui vai à noite para falar com Jesus. Por que ele vai falar com Jesus à noite? A Bíblia não afirma com certeza. Só para a gente compreender o contexto da história aqui,
não dá para afirmar com certeza o porquê que ele foi falar com Jesus à noite. Pode ser que ele não quisesse importunar Jesus durante o dia, porque sabia que Jesus era muito ocupado, tinha um ministério corrido, atendia muitas pessoas durante o dia, e ele não quis ter essa conversa com Jesus de maneira corrida, apressada. Ele quis ir falar com ele à noite, para poder ter um momento privado, a sós com ele, onde ele pudesse conversar melhor. Pode ser que tenha sido por isso, ou pode ser também que ele tivesse vergonha ou medo de ser visto com Jesus, porque ele era um fariseu e era um membro do Sinédrio, e ele sabia que a maior parte das pessoas daquele grupo dele não acreditavam em Jesus, não aceitavam Jesus como Messias e criticavam a Jesus duramente, e muitos até se referiam a Jesus como um endemoniado, como um Beelzebul. Então talvez ele não quisesse se comprometer, por isso que ele foi conversar com Jesus à noite. São possibilidades, né? Então ele vai se referir a Jesus como mestre. Quando ele chama de Rabi, Rabi significa mestre. E aí ele faz essa afirmativa, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E aí ele cita o motivo, por que ele achava isso, por causa dos milagres que Jesus fazia. Então aqui já mostra que ele já tinha um conceito bom a respeito de Jesus. Acreditava que Jesus era um mestre da parte de Deus, e acreditava que ele realmente tinha sido enviado por Deus, porque os seus milagres, ele acreditava que provavam isso, e realmente os milagres de Cristo provavam que ele era o Filho de Deus. O propósito dos milagres era realmente esse: comprovar que Jesus era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, divino, encarnado em forma humana, como Messias, para salvar o povo de Israel, e não somente o povo de Israel, mas todo aquele que cresce. Então Nicodemos, ele já estava bem encaminhado, acreditava que Jesus era um mestre, que realmente seus milagres provavam que Deus estava com ele. Talvez ele não tivesse coragem de admitir isso no Sinédrio. Eu creio que dificilmente, nessa época aqui, ele comentava isso com algum colega seu, judeu, porque ele corria o risco de ser até expulso do seu meio. Porque os religiosos, irmãos, naquela época não acreditavam em Jesus. Interessante. Boa parte do povo, muitas pessoas simples, considerados pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, estavam se convertendo e seguindo a Jesus, mas os religiosos tinham um coração endurecido ao extremo. Eles se achavam muito conhecedores da lei, praticantes da palavra de Deus, mas não seguiam a Cristo, não acreditavam nele como Messias. Então provavelmente Nicodemos nunca ia fazer uma confissão dessa diante deles. Então ele chega aqui e faz essa afirmativa para Jesus, né? E Jesus responde assim, veja o que ele diz no versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu acho interessante essa maneira de Jesus agir, irmãos. Você vê que Nicodemos chega para ele e fala uma coisa, e aparentemente Jesus responde uma coisa que não tem nada a ver. E realmente Jesus muda de assunto. Jesus em nenhum momento entra na conversa de Nicodemos e vai falar sobre o fato dele ser realmente um mestre e sobre os milagres que ele fazia. Não. Ele muda totalmente de assunto. Ele fala uma coisa totalmente inesperada para Nicodemos. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus era estratégico, irmãos. É impressionante como Jesus era sábio e sabia como agir, e aquilo que ele precisava falar e para quem ele precisava falar. Nós precisamos até aprender isso com Cristo, porque muitas vezes as pessoas vêm conversar alguma coisa conosco e na verdade elas precisam ouvir outra coisa, e a gente precisa ter essa estratégia de encaminhar a conversa para que realmente as pessoas precisam ouvir o que elas estão necessitadas. Foi isso que Jesus fez. Ele encaminhou a conversa
para falar aquilo que Nicodemos precisava ouvir, aquilo que ele precisava entender, a necessidade da sua alma. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso, porque talvez haja alguém aqui, eu não sei, que tenha essa mesma necessidade que Nicodemos tinha, que a sua alma precisa dessa mesma coisa, que precisa ouvir essa mesma palavra de Jesus. Então fique atento ao que Jesus falou aqui, que a gente vai meditar um pouco mais nessa noite, porque talvez essa seja a necessidade real da sua alma, da sua vida. Talvez você tenha andado por tantos caminhos, tenha buscado tantas coisas, tenha vivido a sua vida de uma maneira distante da vontade de Deus. E essa talvez seja a sua necessidade hoje. Talvez isso que Jesus falou aqui não aconteceu com você ainda. Então atente para isso. Porque assim como ele queria que Nicodemos nascesse de novo, esse é o seu desejo para todas as pessoas desse mundo. Essa é a maior vontade de Deus para as pessoas nessa terra. É que elas nasçam de novo, que elas experimentem um novo nascimento. É por isso que Jesus mudou o foco da conversa e falou isso. Quando ele fala assim, em verdade te digo, essa expressão de Jesus é clássica, você vê várias vezes no Evangelho. Quando Jesus fala dessa maneira, é porque ele vai dizer uma verdade muito importante, algo muito relevante, algo que você precisa inclinar os seus ouvidos para ouvir com a maior atenção e tentar compreender e assimilar aquilo. Quando ele dá essa ênfase duas vezes, em verdade te digo, é porque é algo essencial que ele vai falar. E isso que ele falou aqui realmente é essencial. É por isso que ele diz para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Antes de eu falar sobre o que é novo nascimento, deixa eu falar rapidamente o que é o reino de Deus que ele estava falando aqui. Reino de Deus, irmãos, é a realidade do governo de Deus sobre a vida das pessoas. Não é um governo físico, é um governo espiritual. É Deus governando, regindo a vida de todo aquele que crê. Isso é o reino de Deus. É isso que ele deseja que a gente experimente, que a gente viva nesse reino de Deus. É a vontade suprema dele para as nossas vidas, que a gente viva o reino de Deus. É por isso que João Batista, quando apareceu, ele apareceu dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele anunciava a vinda do reino de Deus por meio do Messias que estava prestes a vir, e ele chama as pessoas ao arrependimento para poder participar desse reino. Jesus falou a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se eu não me engano, está lá em Mateus capítulo 4. O reino de Deus chegou por meio de Jesus. Essa realidade do governo de Deus entre as pessoas. Deus querendo que as pessoas vivam na sua presença, sob o seu governo, debaixo das suas ordenanças, em obediência a Ele e experimentando toda a realidade das bênçãos de Deus, de salvação, de libertação, de uma nova vida. Mas para poder vivenciar isso, viver isso, precisava nascer de novo. Essa é a condição. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, se não experimentar o novo nascimento. E aí Nicodemos perguntou, no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja só que interessante. Ele era um mestre, um doutor da lei, um dos principais dos judeus, mas Jesus falou uma das realidades espirituais mais importantes e Nicodemos não entendeu nada. Ele pensou que Jesus estava falando sobre voltar ao ventre da mãe
e nasceu uma segunda vez. E não teve nada a ver com o que Jesus disse, porque Jesus não estava falando de um nascimento físico. Jesus não estava falando de uma realidade física, ele estava falando de uma realidade espiritual. E muitos hoje, irmãos, também não sabem o que é novo nascimento. Muitos estão como Nicodemos, que não conhecem essa realidade. E digo mais para vocês, irmãos, para a gente refletir sobre isso. Nicodemos era tudo isso que eu disse, mas não era salvo, não tinha nascido de novo, não tinha experimentado um encontro com Deus. Nascer de novo, basicamente é sinônimo de salvação, de libertação. Eu vou já explicar um pouco melhor. Mas deixa só eu falar um pouco aqui sobre o que não é novo nascimento, antes da gente entender o que é novo nascimento, porque muitas pessoas se confundem a respeito disso. Uma pessoa não é nascida de novo pelo fato de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, de ter muito conhecimento, como é o caso de Nicodemos. Existem muitas pessoas hoje que conhecem muito de Bíblia. Existem teólogos que conhecem a Bíblia do início ao fim. São capazes de dar uma aula para você de qualquer assunto que você perguntar, mas nunca nasceram de novo, nunca tiveram um encontro com Deus. Estavam na mesma situação de Nicodemos. Tem pessoas que estão dentro das igrejas há muito tempo, conhecem de tudo que você imaginar da Bíblia, mas nunca nasceram de novo. Porque novo nascimento não é sinônimo de conhecer a Bíblia, ou de conhecer teologia. Você não é salvo pelo seu conhecimento, pelo que você sabe. Tem muita gente que conhece muito da palavra de Deus, já ouviram milhares de pregações, mas nunca nasceram de novo. Porque não é pelo fato de você conhecer a Bíblia que você é salvo. Embora nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, mas nem todo mundo que conhece a palavra de Deus exerce fé. Então não se engane, não pense que só porque uma pessoa conhece muito da Bíblia, ela é salva. Conhecer a Bíblia é muito bom, maravilhoso, é a vontade de Deus, mas não é isso que garante salvação. Também não é nascer de novo, não é você seguir uma religião fervorosamente, ainda que seja a religião cristã. Não nascer de novo não é a mesma coisa de frequentar a igreja, não é a mesma coisa de ser batizado, não é a mesma coisa de cumprir rituais religiosos. Veja que esse homem era especialista na religião judaica, que era a religião de Deus para o povo de Israel. Ele conhecia de tudo da lei e era praticante dos costumes de Israel, conhecia a palavra, mas Jesus disse para ele que importava nascer de novo. Tem muita gente que frequenta a igreja há anos, tem uma religião há anos, já foi não sei quantas missas, já foi não sei quantos cultos, já participou de todo tipo de reunião, é religioso, conhece da Bíblia, às vezes até já se batizou em alguma igreja, frequenta cultos, ouve mensagens, às vezes contribui nas igrejas, às vezes é membro de uma igreja, mas eu digo para você, não se escandalize, às vezes não nasceu de novo. Irmão, frequentar a igreja é errado? É isso que você está querendo dizer, que a gente não tem que frequentar a igreja, nem ser batizado, nem ser membro? De maneira nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Tudo isso é maravilhoso e é certo, mas isso tudo é praticado por aqueles que nasceram de novo. Isso tudo é consequência de ter nascido de novo. Você não pode inverter as coisas, achar que por praticar essas coisas você vai ser salvo, porque não é assim que acontece. Primeiro você nasce de novo, tem um encontro com Deus, e aí sim você procura uma igreja que prega a palavra, é batizado, se torna um membro,
participa das atividades da igreja e se torna um membro atuante. Essa é a sequência. Mas muita gente está invertendo. Vem para a igreja, nunca nasceu de novo. E o pior, irmãos, é porque às vezes a pessoa frequenta a igreja há tantos anos que ela fica com o coração endurecido. Ela já ouviu tanta mensagem que a palavra não entra mais. E ela nem entende que ela não nasceu de novo. Ela pensa que a religiosidade dela é uma prova de que ela foi salva, de que ela teve um encontro com Deus. Ela nem percebe que ela não conhece a Cristo, porque ela pensa que a religiosidade dela é que salva. E é triste isso. Muitas pessoas vão ter uma grande decepção no último dia, quando estiverem diante de Jesus e Jesus disser para elas: afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu não conheço vocês. Não conheço. Ah, mas eu frequentava a igreja, eu fui batizado, eu era membro. Sinto muito, mas eu não conheço vocês. Vocês não andaram comigo. Isso vai acontecer com muita gente, irmãos. Muita. A gente precisa entender isso. Esse homem era um religioso especialista, mas não tinha nascido de novo. Então vamos seguir aqui. Jesus diz assim no versículo 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a condição, não tem outra. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora deixa eu explicar o que é nascer de novo. Jesus deixou muito claro: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando de um nascimento físico, de uma realidade física. Ele estava falando de um nascimento espiritual. Nascer do Espírito Santo. Veja só o que ele disse: o que é nascido do Espírito é Espírito. Atente para essas palavras de Jesus. O que é nascido do Espírito. Como é que acontece o novo nascimento? No momento que você crê, e Jesus fala, é falado isso aqui mais na frente, eu vou ler já para vocês, versículo 14: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você nasce de novo no momento que você crê, de todo o seu coração, coloca a fé em Cristo e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, imediatamente, é instantâneo. Se foi uma fé, uma crença verdadeira, você se entregou de todo o coração, você recebe a vida eterna. E nesse momento é que você nasce do Espírito. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração. Nesse momento, o Espírito Santo, ele faz uma obra de mudança total no coração da pessoa que crê. Quando a pessoa crê em Cristo, irmãos, isso é um dos milagres mais maravilhosos que existem. Na verdade, eu acredito que é o maior milagre que Deus realiza na vida de uma pessoa. Tem muitas pessoas que estão atrás de curas, de resolução de problemas, e Jesus faz isso também, segundo a sua vontade, se Ele desejar. Mas as pessoas não entendem que o maior milagre que Jesus deseja fazer na vida das pessoas é fazer com que elas nasçam de novo. Porque isso é um milagre. Por que é um milagre, irmão? Talvez você esteja se perguntando. Porque, meus irmãos, aquele que está perdido, ele está morto. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, ele está morto nos seus delitos e pecados. Como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão, afastados
da glória de Deus, são inimigos de Deus, estão vivendo em trevas, estão perecendo, estão mortos espiritualmente, não têm comunhão com Deus, estão debaixo de maldição e condenação. Essa é a realidade daquele que está sem Cristo. Não tem comunhão nenhuma com Deus, está afastado totalmente por causa do seu pecado. Os nossos pecados, quando você está sem Cristo, eles fazem separação entre nós e Deus. Mas no momento que a pessoa nasce de novo, veja que coisa maravilhosa que acontece. É esse nascimento do Espírito. O Espírito Santo vem e ele regenera o coração daquela pessoa, transforma ela numa nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. É uma transformação espiritual, é uma regeneração. Você passa a ser uma nova pessoa. O seu ser morre naquele momento. Quem você era ali morreu, foi sepultado naquela hora, e você passa a ser uma nova pessoa. Seu coração é transformado, você é perdoado por Deus, você recebe a vida eterna. Deus vem habitar dentro do seu coração. A pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. As trevas vão embora e a luz de Deus brilha sobre aquela vida. Ela recebe perdão de pecados. Ela recebe um novo coração. Uma nova vida começa ali. É como se Deus estivesse dizendo: você agora morreu e você agora está em Cristo, livre, liberto, perdoado, transformado para viver uma nova realidade em Deus, na pessoa de Cristo. Para você experimentar uma nova vida, ser uma nova pessoa, não mais escravo do pecado, não mais escravo do diabo, mas escravo de Deus, servo de Deus, dominado, guiado pelo Espírito Santo, vivendo em obediência a Deus. É isso que é nascer do Espírito. Deixa eu dizer um pouco mais sobre o que é nascer do Espírito, para a gente compreender. E você medite se isso é a realidade da sua vida. E se não for, você gostaria que fosse, nada impede que hoje você creia e tenha a sua vida transformada hoje. Quando a pessoa nasce de novo, irmãos, é como diz lá em 2 Coríntios 3,18: nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Quando você nasce de novo, Deus, Ele começa uma transformação, onde o objetivo dele é te transformar segundo a imagem de Cristo. Essa é a vontade de Deus, nada mais, nada menos. Ele quer que você seja parecido com o Filho dele. Ele quer que você seja como Jesus. Ele quer que você tenha um coração como o dele, que você seja santo, que você seja íntegro, reto, obediente, temente a Deus, alguém que se desvia do mal, que você seja semelhante a Cristo, que a imagem de Deus em você, que tinha sido distorcida, que tinha sido ofuscada pelo pecado, comece a ser restaurada, comece a ser transformada, para que você possa a cada dia mais se parecer com Deus. A vontade de Deus é essa, irmãos. É isso que é nascer de novo. Então, quando a pessoa nasce de novo,
ela se torna parecida com Cristo. Ela procura pensar como Ele pensa, ela procura agir como Ele age, ela procura viver como Ele viveu, em santidade, em temor a Deus, em entrega, em obediência. Não vivendo mais no pecado, mas vivendo uma nova vida transformada, vivendo para agradar a Deus, vivendo para glorificar a Deus. Ela passa a colocar a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Ela quer ser como Cristo, ela quer andar como Cristo, ela quer obedecer a Deus, ela quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, ela quer ser a cada dia uma pessoa melhor. Deixa eu ler aqui, abra comigo, para eu poder ilustrar isso. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Veja o que Paulo diz. Efésios 4, 22 ao 24. Para você compreender melhor o que é o novo nascimento. Veja o que ele diz aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à vida passada que você tinha, vos despojeis, ou seja, abandonem, vos despojeis do velho homem, aquela velha pessoa que você era, que se corrompe segundo as concupiscências do pecado, ou seja, que está se corrompendo, morrendo, segundo a prática de pecado, de desejos pecaminosos, vivendo para o pecado, para satisfazer os seus prazeres. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de Deus. Ou seja, vos revistais do novo homem, em justiça e retidão. Meus irmãos, nascer de novo é mudar de vida, basicamente. É passar a andar com Deus, ser parecido com Cristo e viver uma nova realidade. Pergunto para cada um de nós refletir: isso reflete a realidade da sua vida? É isso que você tem procurado viver verdadeiramente? Não responda para mim. Medite isso diante de Deus. Se você quer ter a vida eterna, se você quer entrar no reino de Deus, você nasceu de novo? Você realmente foi transformado? Porque, meus irmãos, nós vivemos uma época de pessoas que se dizem cristãs, que dizem que nasceram de novo e vivem no pecado, são escravos do pecado, vivem para satisfazer seus prazeres, não têm temor a Deus, não têm compromisso com Cristo, não servem a Deus, não estão desejosas de buscar a presença de Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de servir a Deus, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade de andar em obediência. Muitos são crentes de frequentar a igreja, de cumprir rituais. Meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque eu amo vocês. Não sejam como essa geração mundana e perdida, que vai ser alvo do juízo de Deus e que está vivendo dentro das igrejas e não tem temor nenhum a Deus, e não tem o reino de Deus como prioridade, não ama Cristo, não tem prazer em Deus, nas coisas de Deus. Sempre as coisas do mundo estão em primeiro lugar, sempre os prazeres do mundo têm a primazia. Vida transformada não existe. A pessoa mentia antes de entrar na igreja e continua mentindo depois que está dentro da igreja. Era desonesto antes e continua sendo desonesto depois. Era adúltero antes e continua sendo adúltero depois. Mas, irmão, eu nunca traí o meu marido nem a minha esposa. Muitas vezes não traiu fisicamente, mas trai no olhar, cobiçando.
Não pode ver uma mulher ou um homem passar que está cobiçando. Irmão, eu nunca assassinei ninguém, mas assassina com o ódio do seu coração, que não perdoa, cheio de mágoa, cheio de rancor, e está dentro das igrejas. Pessoas mau caráter, pessoas desonestas, pessoas ímpias, pessoas que enganam, que roubam, que trapaceiam, que não são fiéis, que não têm prazer em Deus. Nasceram de novo? Nasceram do Espírito? Que novo nascimento é esse? Que transformação é essa? Nós precisamos ter um encontro real, transformador com Deus. Quando você estiver evangelizando as pessoas, pregue isso para elas. Se você já é nascido de novo. Tem muita gente que quando está evangelizando, evangeliza assim: você precisa vir para a igreja, você precisa fazer parte da igreja, você precisa ser um membro. Não, você precisa nascer de novo, você precisa crer em Jesus, você precisa ter um encontro com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque vir à igreja não vai transformar ninguém. Transformação é crer em Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alma. E aí Jesus diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É isso que importa. É isso que faz diferença para Deus. É nascer de novo, irmãos. Nascer de novo. E aí eu termino aqui essa mensagem. Mas em nome de Jesus, não esqueça dessa mensagem quando passar por aquela porta. Não porque foi eu que preguei, de maneira nenhuma. Eu apenas mostrei para vocês aqui a palavra de Deus, o que Jesus falou. Medite na sua vida. Você nasceu de novo, você tem um novo coração. Você ama realmente a Deus, ama as pessoas, ama a obra de Deus, tem prazer em Cristo, vive para Ele, vive para a glória dEle, obedece a Ele, ou você vive como o resto da sociedade aí, que diz que é cristão só de boca? Eu conheço um monte assim, muitos, não são poucos não, muitos. Não digo isso com alegria não, digo com tristeza. Eu vejo nos locais onde eu trabalhei, vizinhos, irmãos, muitas vezes eu fico com vergonha, com vontade de enterrar a minha cara no chão, com vergonha alheia. Pessoas que dizem que são cristãos, envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome de Cristo, adulterando, mentindo, enganando, trapaceando, sendo desonesto. Vejo constantemente isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver essa vontade. Não esqueça disso. Só quem nasceu de novo vai entrar no reino de Deus. Jesus, irmãos, está às portas. Às portas. Se você não está percebendo os sinais, perceba, atente para o que está acontecendo. Jesus está às portas. Quando Ele vier, nós compareceremos diante dEle. E cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu podia pregar uma palavra para massagear o ego das pessoas, mas eu prefiro pregar uma mensagem que vai transformar a vida delas. Porque o meu desejo é que todos nós aqui, naquele dia, sejamos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estejamos para sempre com o Senhor em corpos glorificados. Que tristeza vai ser eu ver alguém que estava junto de mim, ouvindo de Jesus: eu não te conheço, se afaste. Vai ser uma das coisas mais horríveis de se ouvir.
E o pior, saber que não tem mais chance nenhuma, que acabou, finalizou. A chance é agora. A hora da mudança é agora. O dia da salvação é hoje. Naquele dia não tem oportunidade para salvação. Vai ser dia de juízo e dia de glorificação para aquele que crê. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.